nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde. Cá estamos para mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos até Vendas Novas acompanhar um retiro dos jovens da Igreja Evangélica Batista de Linda a Velha. Além de boa disposição e muito companheirismo, estiveram juntos a estudar a Bíblia e o tema proposto para estes dias foi uma igreja segundo o coração de Deus. Então, vamos saber o que é que motiva os jovens a quererem pertencer a esta igreja. O tema que nós escolhemos para este retiro foi falarmos da pessoa de Deus e da sua relação com a igreja. Isto veio no âmbito de não só do papel dos jovens dentro da igreja, mas também algum problema que a gente tem entre a relação dos jovens com o resto da igreja. Achamos que às vezes cria-se um fosso demasiado grande e queremos falar da igreja como uma igreja como um todo e como um só corpo, que é assim que ela é. E queremos que os jovens se foquem mesmo nisso e se foquem no papel que eles têm dentro da igreja e como é que devemos agir, como é que devemos ser, como é que devemos estar a ser moldados por Jesus. Eu decidi vir a este retiro porque desde pequeno fui à igreja, os meus pais me levaram desde pequeno à igreja e sempre acreditei num ser superior, em Deus neste caso, e é sempre bom aprender mais dele e com ele também, não é? E pronto, esses retiros também servem para isso, para nos ensinar cada vez mais. Esta manhã estivemos a falar sobre alguns dos atributos de Deus, quem Deus é e em todas as suas formas, e acho que é bastante importante nós conhecermos Deus tal como Ele é, para termos a noção que Ele é o nosso Criador, termos a noção do que é que Ele fez através do seu Filho e o que é que acontece quando o Espírito Santo vem viver em nós. E isto também influencia muito a forma como nós falamos de Deus com as outras pessoas. Temos bastante atividades em relação a jogos, como é normal, mas queremos focar muito mais no tema do acampamento e fazer atividades que nos façam refletir, que nos façam pensar enquanto grupo e nos façam pensar não só na nossa união, que nos façamos fazer perguntas uns aos outros e também responder a várias coisas, mas também cada um refletir para si próprio sobre este tema. Então escolhemos também não só o pregador, como vamos ter também outro missionário que vem cá dar uma palestra específica. Então o objetivo é mesmo esse, fazê-los refletir, fazê-los apenas ficar um tempo soltos de tudo o resto, soltos de todas as outras preocupações e investir tempo apenas com Deus. No versículo 36, quando diz que Jesus, ao ver a multidão, sentiu imensa compaixão. Imensa compaixão. Eu acho que no sentido de, muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas como pessoas perdidas que não têm Cristo, e nós devemos nos afastar dela. E Jesus mostra que não é esse o sentimento que ele tem. E sim preocupação por aqueles que não conhecem o Pai. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que olha, como já disse, para quem Deus é, e vive dessa forma, e acho que se deve basear em 3 pilares bastante básicos que vemos na Bíblia, que é amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, sejam cristãos ou não cristãos, e consequentemente fazer discípulos. Quem é que ia com Jesus? Jesus andava sozinho com os discípulos, e Jesus levou os discípulos aonde os discípulos não teriam ido sem Jesus. Acho que é um princípio para nós. Se não fosse por Jesus e o que Ele faz na minha vida, eu estaria aqui em Portugal hoje? Não é provável. Se não fosse por Jesus, leva-nos até lugares, até pessoas, até zonas, leva-nos para fazermos coisas que nunca teríamos feito se não fosse por Jesus. Eu estou a gostar mais das palestras do David, que pronto, tem tocado até um bocado, um assunto interessante e tem que ser dito e tem que ser estudado também. Não só disso, mas também estou a gostar também dos jogos, que tem sido divertido também. Tem sido também um tempo produtivo também
e edificante também nas nossas vidas. O nosso grupo de jovens tem envolvimento de vários tipos na igreja. Em primeiro lugar, temos as atividades especificamente direcionadas para jovens, como as reuniões de jovens, as reuniões de oração de jovens, que são mesmo direcionadas para esse público-alvo, que é a faixa etária mais ou menos a partir dos 14 anos até por volta dos 24 a 25. Depois também estamos mais envolvidos na igreja em outras áreas, como o Ministério de Louvor, também o Ministério de Crianças, de certa forma, professores de escola dominical. Tem havido vários envolvimento e há também algumas atividades paralelas, como uma banda que são os exortadores, como um grupo de improviso que são os indiscretos, como um grupo de raparigas que são as dozelas. E portanto tem havido bastante esse envolvimento e um dos nossos objetivos para este ano é exatamente conseguirmos que os jovens se integrem mais na igreja como um todo. Gosto sim de ir à igreja porque, como já referi, fui à igreja desde pequeno, desde que me lembro, e acredito que há um Deus por aí e que cuida de nós, e eu gosto de ir à igreja não só pelo convívio de jovens e tudo mais, mas também para aprender cada vez mais, e acho que é muito importante, não é só ir à igreja porque sim, dizer sou crente, porque é importante e não é aquela cena aborrecida que toda a gente pensa que é. É sempre bom aprender cada vez mais. Os nossos desafios é que os jovens olhem para quem Deus é, para quem realmente a Bíblia diz que Deus é, e que vivam de acordo com isso, de uma maneira, como diz em Efésios, andar de modo digno do Deus que nós temos. E então o nosso objetivo é isso, tocando em vários pontos, desde a nossa vida que deve ser constante louvor, à responsabilidade enorme que é fazer discípulos, que façam outros discípulos, e é isso que quer ser igreja. Uma igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja para todos. E por isso é que estes jovens da Igreja Batista de Linda a Velha estiveram também unidos neste retiro que hoje quisemos partilhar consigo. Entretanto, quem sabe se gostaria de visitar a Igreja Evangélica mais próxima de si, entre em contacto connosco e logo à noite voltamos a estar na rádio, na Antena 1 por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.